Olá, estamos começando mais um GVCast e com duas presenças de dois amigos ilustres aqui, Lucas Rain e Paulo Perini. Nós vamos ter um bate-papo muito interessante no dia de hoje, um episódio que realmente vai fazer a diferença aí, você que é empreendedor, você que quer empreender, você que quer entender um pouco mais dos desafios e das oportunidades de empreender. Nós sabemos que em empreendedorismo existe algo interessante no empreendedorismo. Muitas pessoas acham que é algo mágico, tá? É algo fascinante, sim, mas existe os seus desafios e é importante a gente entender que existe um processo para que os resultados alcancem. E nada melhor do que um bate-papo com quem empreende de verdade, de quem faz acontecer. São dois jovens, duas pessoas jovens em idade, mas são pessoas que têm uma visão empreendedora muito interessante, algo que pode realmente servir para você que é empreendedor. Seja bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo. Aí, Paulo. Muito obrigado. Tá? E uma grande honra. Que é isso. É nossa, pô. É uma grande honra. Prazerzaço estar aí contigo. Uma grande honra ter vocês aqui com a gente. Tá certo? E eu gostaria de começar pelo começo. Vamos para que a nossa audiência entenda um pouquinho aí sobre quem é Lucas. Né? Lucas é da onde? O que Lucas fez? Como começou essa jornada empreendedora? Em poucos minutos. E você também, Paulo, depois, na sequência, se você puder também dar isso, para depois a gente desenrolar uma conversa. E essa conversa, a gente gostaria que a gente pudesse dar algumas dicas para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, para que eles possam, de certa forma, entender os desafios do empreendedorismo e por nós, né, que eu também sou empreendedor, nós que já passamos por várias etapas, que a gente possa ajudar essas pessoas na direção. Então, fique à vontade, meu amigo, tá? Falar um pouquinho da sua história. Mano, eu nasci aqui, em Palmas. Palmense. Palmito. Palmito. Muitos anos aqui em Palmas. E, cara, cresci como todo bom palmense ouvindo que tem que fazer concurso público. Acho que... Estabilidade. Com certeza. Um beijo, Flávio Augusto. Estabilidade não existe. Inclusive deu polêmica aquele corte nosso falando de estabilidade, veio o povo bater embaixo. Que estabilidade existe sim, não sei o que, né? Então, né? Cara, nasci e cresci em Palmas, passei um tempo fora, trabalho há 10 anos com audiovisual. Legal. E hoje empreendo em algumas frentes, né? A gente tem um podcast, a gente tem uma agência, a gente tem alguns outros empreendimentos que ficam mais não ficam tão visíveis assim, vamos falar assim, ainda. Nem todo empreendimento, na verdade, ele precisa estar em evidência. Muitas vezes você está empreendendo em algo que a pessoa nem sabe que é seu, mas você está por trás daquele projeto. Exatamente. E o esquema é deixar desse jeito, então vamos... E muitas vezes, estrategicamente, é interessante. Cara, e muitas vezes faz mais sentido. Né? Muitas das vezes eu acho que faz muito mais sentido. E eu nasci, cresci aqui, conheço o Paulo já tem uns 3 aninhos, né? E aí resolvemos começar a empreender junto também. Até agora não me bateu. Então tá indo bem a sociedade. Acho que comecei a empreender... Não sei não. É difícil falar assim a data que virou a chave. Mas é engraçado. Depois que você é picado pelo bichinho do empreendedorismo, mano, é bizarro. É difícil você querer voltar a ser funcionário, né? É difícil. Ah, não dá, né? Não tem como. É complicado. É de matar, né, bicho? E tu? Fala aí. Vai lá. Cara, pra tentar resumir, assim, bem resumido, sou um filho de um gaúcho, nascido e criado lá em Ponta Porã, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Cara, o pai era político, terceiro sargento do exército. Nasci e me criei na fazenda, então fui bicho do mato até uns 20 anos de idade, mais ou menos. E aí, quando eu caí pro comércio, de pequeno a gente sempre teve comércio, açougue, mercado, restaurante, essas coisas, né? E aí o empreendedorismo veio da raiz, né? Veio de casa. Mas eu entendo também que o empreendedorismo pode nascer no meio do caminho, né? Exato. É uma família totalmente diferente, né? O pai ainda, né? Auditor fiscal. Meus pais são funcionários públicos e aí eu vim pro Mato Grosso em 2012. E de lá pra cá eu caí no mercado, no comercial do agronegócio e acho que nunca vai sair do DNA, né? Que legal. Eu sou representante comercial, atuo no mercado do Tocantins, alguns municípios do Pará, do sul do Pará, aqui, Redenção,
Santana do Araguaia, ali até São Félix do Xingu. E é isso. Hoje, sou um representante comercial, tenho uma sociedade com o Lucas num podcast. Legal. E alguns outros negócios também. Investimentos e por aí vai. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que faz sentido aqui. Qual a sua idade, Lucas? Eu? É. 26. 26 você? 32. Eu estou falando de dois jovens, né? Jovens, na verdade, quase a minha idade, né? Não entendi. Em cada pé. Não entendi. É os dois juntos, né? Eu só não entendi a risada. Os dois juntos, né? Mas Quase vamos passar essa parte. Passou. Mas é interessante porque são dois jovens, né? E aí, de mundos diferentes, né? Que estão juntando competências diferentes para poder tocar um negócio. E uma das partes do empreendedorismo é justamente você poder fazer essa aliança de propósito e cada um dentro daquilo que é a sua habilidade para que possa ter êxito. E eu estou vendo isso claramente aqui, que são dois perfis diferentes. E famílias e criações muitas vezes diferentes. Você está vendo uma família que são funcionários públicos. Entendo que deve ter tido algum tipo de, não sei se isso aconteceu, mas é o natural de acontecer, um funcionário público preza pela sua estabilidade. E aí existe aquela questão da estabilidade, alguns falam que não existe estabilidade, mas o certo é que o grande desafio do empreendedor é os seus primeiros passos, porque justamente você não tem um valor fixo, muitas vezes, para sustentar o seu negócio no início. Houve algum tipo de resistência nesse sentido? Ou, meu amigo, você vai empreender, vai fazer um concurso público, é uma coisa mais segura para você? Ou não? Foi uma coisa que você teve essa liberdade mais tranquila, não teve tanta... Eu acho que até hoje minha mãe tenta entender o que eu faço. Entendi. Até hoje ela fala assim, eu não sei o que o Lucas faz, não. Eu sei que mexe com uns negócios lá na internet, agora ela vê o podcast, ela fica assim, mas meu filho, dá pra pagar? Dá, mano, calma. Como é que monetiza isso? Porque a palavra é essa, como é que ganha dinheiro com isso, né? Então, há essas dúvidas. Mas teve. Meu pai até... Lembro que a última vez que eu trabalhei de carteira assinada foi até 2018. Eu trabalhava, já prestava serviço e tudo mais, mas na casa do meu pai, carteira assinada, tô comendo o arroz e feijão dele, a regra é dele, pronto, tinha que ter carteira assinada. Certo. Larguei a faculdade porque quis, então saiu da faculdade é para trabalhar. E trabalhar é carteira assinada, não é bico, não, é carteira assinada. Se não for carteira assinada é bico. E aí, trabalhei 2 anos, carteira assinada numa escola. E depois disso, que foi quando eu fui embora, que eu realmente nunca mais tive carteira assinada. Mas por muito tempo eu ouvi, se for trabalhar com uma empresa, deve passar fome, porque não tem ninguém na nossa família que fez isso. E eu entendo, Lucas, que muitas vezes os pais, quando... Preocupação de pai. Preocupação de pai, de entender como é que vai se manter, né? Porque não realmente tem os seus desafios. É por isso que eu queria falar um pouco também com o Paulo. Paulo, acho que já veio talvez tenha tido um pouco menos de resistência, porque esse empreendedorismo do açougue, tudo isso já é um empreendedorismo, a parte agro, e tudo isso talvez a sua resistência não tenha tido essa resistência nesse ponto. E eu queria que você falasse em poucas palavras, qual foi o principal desafio quando você resolveu empreender, de falar assim, eu vou tocar o barco e vou nessa linha, né? Qual foi o principal ponto que você entendeu essa viradinha de chave? Cara, foi exatamente eu encarar o empreendedor que existia dentro da minha família. Que meus pais faleceram, eu era novo, né? Certo. Meu pai eu tinha 13, minha mãe ia fazer 18. Só que todos os meus irmãos são grandes empreendedores. E eu vencer essa cabeça deles, limitada de maneira arbitrária, de estarem lá dentro do município e terem isso fechado, eu sair para fora, para eles foi um descaso, foi quase que uma desonra à família. Então isso foi extraordinário para conseguir vencer, para conseguir passar por cima disso, para poder sair para fora e trabalhar e crescer, desenvolver. Não é fácil também, né? Porque é como se eu fosse o filho do dono do mercado e eu fosse abrir um campo de futebol. O cara fala, pô, velho. Paulo, você falou um negócio interessante, porque nem sempre o principal desafio de um empreendedor é no ponto de vista financeiro. O primeiro desafio, ele tem a parte da virada de chave, que é a parte... Agora sim. A parte... Agora tá Agora mais que é vontade, tranquilo, agora eu tô de boa, eu tô em casa. Muitas vezes o principal desafio é a virada de chave na mente. E tem a ver com as emoções, porque, na verdade, você está ali com a sua família
e você caminhar em uma direção que eles não planejaram para você, Exato. você entendeu? Porque eles fizeram planos para a sua vida no sentido de como, não no ponto positivo, né? Sim. Pô, vai continuar com a gente, Ninguém a gente quer vai o mal, perdoar. né? É sempre pensando... E muitas vezes o caminho é um ao outro que você quer. E isso, para você quebrar isso, você tem os seus traumas emocionais, vamos dizer assim. Existe um conflito emocional para tomar essa decisão. E você passou por essa fase, correto? Correto, perfeito. Esse desenvolver, porque é um exemplo, né? A propriedade que tem de herança lá em Ponta Porã, os irmãos todos têm imobiliária, então todos têm uma renda fixa muito boa, só que a parte que mais pega para mim é o seguinte, eu creio que eles não param para olhar o passado, que o começo deles também foi muito difícil. E às vezes eu tentar facilitar o teu começo não vai te ajudar, vai te atrapalhar. E é onde você tem que apanhar para você poder crescer. E essa é uma chave, uma virada de chave, né? O pessoal Você acha que é entender. tudo um mar de rosas E não é um mar de rosas. Então, assim, eu entendo e sou extremamente grato aos meus irmãos, à minha família, por terem tentado cuidar de mim. Só que eles não entenderam que eu precisava disso. Isso só veio virar essa chave para eles mesmo depois que eu cheguei aqui pro Tocantins, já de 2019 para 2020. Entendeu? E aí foi onde eu tive essa liberdade, que realmente tinha uma trave muito pesada, muito forte, que segurava muito, entendeu? No desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento emocional. Então realmente era algo que limitava muito. Na verdade, então, o que você está dizendo é que muitas vezes uma das melhores formas, muitas vezes, de nos ajudar é nos deixando expostos ao risco, para que assim a gente possa, com o risco que a gente está trabalhando, a gente possa crescer, a gente possa desenvolver. Certo? E é interessante isso. Eu quero, como o nosso bate-papo aqui ele é dividido em 3 blocos de 15 minutos, eu já queria deixar já uma resposta, uma pergunta para o próximo bloco. Qual o principal desafio? Uma pergunta para você. Se você chegar uma pessoa que está iniciando agora e ela quer empreender, qual é o principal desafio do empreendedor? Eu sei que tem vários, você pode citar 2, 3, e quais os cuidados pelo que você passou, ela deveria ter para que ela possa ter êxito no seu empreendimento. Não respondo agora, nós vamos agora para o nosso intervalo, tá? E daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Beleza. Na Desbrava Ford, a oportunidade que você esperava chegou. Você pode levar a sua Ranger, uma picape raça forte com condições especiais. Toda a linha Ranger em 8 parcelas semestrais. Isso mesmo, você pode adquirir sua raça forte 4x4 em 8 parcelas semestrais. Visite a Desbrava Ford hoje mesmo e garanta sua Ranger com condições exclusivas. Olá, estamos de volta aqui com o GVCast. Estamos aqui recebendo 2 pessoas ilustres, 2 empreendedores, 2 jovens. Não é porque são jovens que não tem o que nos ensinar, e tem muito o que nos ensinar. Tá? Nós estamos aqui com Lucas Rain, com Paulo Perini, 2 empreendedores que moram aqui em Palmas, né, que tem uma história bem interessante, que está compartilhando com a gente. No finalzinho do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta. E essa pergunta acho que foi um pouco extensa, eu vou repetir ela para o Lucas, porque eu acho que ele já até esqueceu a pergunta. Vou lá de novo. Lucas, é o seguinte, hoje, né, se chegasse uma pessoa que está iniciando, quer empreender, um jovem, né, que queira empreender, qual seriam as suas recomendações iniciais? Qual os principais riscos aí e as suas principais recomendações dentro da experiência que você teve? O que você falaria hoje? Cara, sabe o que você quer e se tu quer empreender, mano, tu tem que ter resiliência. Tu tem que entender que o banho de sangue é feio, não é uma coisinha simples e se você não tomar cuidado com quem você anda, tu desiste no primeiro ano.
Porque não vai ser fácil. E não é todo mundo que vai te entender. Pelo contrário, é uma jornada muito solitária na maioria das vezes. Porque... Nada contra a correnteza. Paulo, você compartilha com isso? Perfeitamente. É literalmente, é correr sozinho. Você vai encontrar Cara, vamos entender primeiro. Eu tenho um mercado. Eu sou empreendedor? Depende. O fato de você ter um negócio não faz você empreendedor. Penso eu dessa forma. Agora, mano, tu quer empreender, tu quer ser grande, tu quer... Cara, tu vai apanhar. E não é pouco. Porque, mano, imposto não quer saber como é que tá teu caixa. Ele só tem que ser pago. Pra você rodar um negócio. Ninguém quer saber como é que você tá. Você tem que cumprir com a tua obrigação. Mas não é só glamour, cara. Você sou empreendedor, sou Claro. empresário. Pô, tu não viu? Tava na Forbes semana passada, foi maravilhoso. Pô, mano, da onde que a galera tira, mano? Que é... Cara, eu não sei, é que normalmente os caras, assim, a visão que eu mesmo tinha num determinado período é que, cara, eu vou ser dono do meu negócio para que eu viva tranquilo. Eu não precisar Só que, trabalhar velho, pra ninguém. quem chega primeiro no negócio? Quem que sai por último? Quem que abre? Quando você é Quem que funcionário, fecha? você não fica olhando essas coisas. Mas quando você é o dono, você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Você vai viver aquilo. Aquilo vai ser uma extensão da sua vida, plenamente. Então, um recado para quem está começando. Cara, não erre em contabilizar nada. Pontua cada detalhe. Imposto tem que ser pago, cara, de ponta a ponta, muito bem Gambiarra, feito. mano, Sem, vai dar merda. sem ajustar, sem tentar fazer nada. Faz tudo certinho, que o teu negócio vai prosperar. E uma dica seria, cara, contato, velho. Gente, você fazer contatos. Se você É uma andar das coisas com mais pessoas importantes que existem para qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de negócio. Eu quero falar sobre isso, que esse é um negócio interessante, mas antes de falar sobre isso, eu queria destacar o que vocês colocaram aqui. Vocês falaram que, então, as dicas, a primeira dica é você ter a segurança e saber claramente o que você quer. Não é isso? Você saber exatamente aquilo que você está buscando. Isso é um ponto. Sim, não digo nem de saber o que é que você quer, porque muitas vezes vai falar assim, eu quero empreender. Mas o quê? O quê? Mano, empreende. Procura algo e faz. Ninguém aprende a nadar do lado de fora da piscina vendo o pessoal bater braço. Antes feito do que perfeito. Exato. Sim. Isso não quer dizer que você tem isso? que fazer mal feito. Mas se você não começar a fazer... você Antes não vai feito do que concretizar. perfeito, desde que não seja mal feito. A grande Exato. questão é, cara, Boa. estuda e vai pra cima. A grande questão é, se você não tem... você não tem saco pra estudar. Não tem saco pra... Você não tem as costas pra aguentar a lapada. No sentido de, cara, vai ter dia que a galera vai pro clube, você vai ter que virar e falar assim, cara, não dá, tô estudando. E você quer ir pro clube, você quer ir fazer, mas você tem que falar assim, cara, não tem como fazer isso, porque agora, se você não está disposto a pagar o preço, cara, não entra, porque tu vai se frustrar, tu vai olhar e falar assim, empreendedorismo não... Não, o pessoal inventa, fala que é... Não é coisa bonita. Só que se você não está disposto a pagar o preço, não entra. Tá, eu vou falar algo interessante que você falou aí sobre a questão de estudo. Você não terminou a faculdade, como você falou ali, mas não quer dizer que você não estuda. São coisas diferentes. Sim. Né? Fazer a faculdade e você ter um canudo não quer dizer muita coisa dentro do empreendedorismo. E aqui nós não estamos desmotivando e nem falando que não é importante você se formar. Não é isso que nós estamos Tem dizendo. muita vaga no Uber, Perfeito. irmão. O que nós estamos dizendo é que a pessoa, o fato de ter um canudo não é garantia de sucesso. Isso Da nós estamos mesma dizendo. forma que o fato de você ser dono de um mercadinho não faz você um empreendedor. Porém, a falta de você não ter disposição para estudar o seu business, o seu negócio, isso pode ser uma fonte de insucesso. Sim. Você entendeu? Então, só para deixar a nossa audiência entender exatamente, porque muitas vezes elas confundem. Não, olha, a pessoa não precisa estudar para ser bem-sucedido. Olha, a pessoa precisa estudar para ser bem-sucedido. Cara, eu não conheço uma pessoa que é bem sucedida que não estudou. Precisa. tem E aí como, você tem que tem. estudar seu negócio, você tem que entender de como funciona a parte financeira, você tem que entender um pouco de marketing, você tem que entender de venda, você tem que entender um pouco da parte técnica. Se você não tem todas as habilidades, você precisa estar conectado com a pessoa que tem a habilidade que te falta, você entendeu? Então, isso é importante a gente falar para a nossa audiência,
porque muitas vezes acha que é um mar de rosas se empreender e não é. Na verdade, tem o seu desafio e o estudo é um dos pilares para que você seja assim, bem sucedido naquilo que você faz, independente da área que você atua. Nós falamos sobre network, e por isso que eu quis destacar, para que ela não ficasse esse tema dentro desse rol de perguntas, porque eu acho que ele merece um destaque, né, em relação ao network. O que é network? A pessoa que está nos assistindo, um empreendedor que está ali, ó, ou uma pessoa que quer empreender, né, a nossa audiência, tá? A pergunta que eu fiz para os nossos convidados é: o que é network? Palavra simples, o que você acha que é network e qual a importância disso para o empreendedor? Começar pelo ponto básico que eu sempre falo, é que quem não é visto não é lembrado. Legal. Né? Então, se eu tiver contato, se eu sempre buscar isso, se eu sempre buscar estar envolvido com pessoas, eu vou conseguir sempre ter um jeito ou um modo diferente de chegar no meu objetivo. Vamos para um detalhe. Eu sempre prezo muito a qualidade de tratar as pessoas, independente de quem seja a pessoa. Então, porque se eu chegar numa empresa e eu tratar muito bem a secretária, cara, ela é a secretária daquele cara. Ela tem mais informações sobre ele, às vezes, do que ele mesmo. Então, eu vou tratá-la muito bem, não só pelo interesse, não, é porque ela é uma pessoa que ela merece respeito, concorda? Então, se eu fazendo esse network com ela, eu tenho acesso a outras informações. Isso, para mim, basicamente, é eu largar uma carta aqui que não é muito fácil de largar assim. Porque, cara, você respeitar todo mundo e tratar todo mundo muito bem, você vai ter acesso. Meu pai sempre ensinou que a gente deve respeitar e amar as pessoas. Então, de concordar independente de qualquer coisa. Então, se eu tratar todas as pessoas com qualidade, eu vou ter esse retorno. Isso vai voltar para mim. Então, esse network, ele precisa acontecer. Se eu chegar na padaria, eu tenho uma hamburgueria, eu preciso comprar o pão e eu vou tratar só com o dono, eu não vou ter um acesso legal com os caras ali. Então, às vezes eu vou precisar, o dono não vai estar lá o tempo inteiro. O empreendedor, às vezes, não está lá o tempo todo. Então, eu tenho que tratar todo mundo muito bem. Eu tenho que ter esse bom relacionamento com todas as pessoas o tempo todo. E isso parte do princípio de que eu preciso buscar contatos, pô. Hoje, se eu for vender um negócio meu, eu preciso ter contato. Como que eu vou conseguir esse contato? Aparecer e buscar a informação. Hoje, no agronegócio, eu sempre busco muito a indicação. Peço pro produtor, falo, cara, hoje tu me conheceu, amanhã a gente fez um negócio, no mês seguinte a gente já tem uma proximidade, eu peço, me faz uma indicação. Isso é um network mais antigo, do boca a boca, né? Mas eficiente e Mas eficaz. é extremamente eficiente, onde me leva a ter uma entrada melhorada nisso. E isso não vai me fazer tratar melhor a secretária ou o grande empresário. Eu vou tratar todo mundo igual. Eu acho muito importante destacar também, hoje em dia popularizou esse negócio de network, e a galera tá trocando a parte do relacionamento. Por exemplo, cara, network não é uma forma de você usar o outro para subir na vida. Pô, mano, eu acho isso bizarro. Porque, cara, não é isso. Por exemplo, cara, a gente tá aqui conversando de boa. Mano, pode ser que sábado a gente esteja comendo churrasco junto, pode ser que não, mas, mano, eu tenho que estar te respeitando do mesmo jeito se você vai pagar pequeno do sábado ou não. Fica a dica. Também acho. Mas eu acho que né? ela quis falar com você. Ah, não, ele é só... Mas você só me convida. Ele é só os defumados. Ele só é os defumados, você não tá Eu levo o entendendo. tereré. Mas, cara, justamente isso, as pessoas elas ainda acham justamente que, poxa, não, o networking ficou meio que até mal visto, banalizado. de certa forma, banalizaram para uma forma de, cara, não, é usar alguém para subir na vida, não, mano. Relacionamento. Se tu tá conversando com o dono do empreendimento, se tu tá conversando com o cara que tá limpando a garagem, mano, O garçom. e as pessoas não se atentam, né? Porque, São pessoas. mano, 2017, eu trabalhava de estoquista. Eu fui estoquista de uma mecânica, que eu saí da faculdade e meu pai disse, você tem que trabalhar. E o pai, não, tinha que ser carteira assinada, fui ser estoquista, porque tinha que ser carteira assinada. Mano, eu conheci os caras mais inteligentes com quem eu já convivi ali. Mano, os caras é gênio. Por falta de oportunidade, às vezes ainda tá ali, tá na frente ali da mecânica, com medo de empreender. Mas, mano, pessoas geniais. O Haroldo, mano, chegava o carro nem desligava ele.
Lucas, pega isso, jogava lá, era o que ele falou. Só que, pô, eu era estoquista há alguns aninhos, 3 anos é pai, né? O tempo voa. Há pouco tempo atrás, eu trabalhava no estoque de uma mecânica. Hoje eu tenho os meus negócios. Então, tipo assim, como diz o pessoal, o mundo ele não gira, ele capota. E, cara, se você não trata bem todo mundo, mano... Vai retornar pra ti. O que tu lançar vai retornar pra ti, de alguma maneira. Você não tem pra onde correr. É a lei da colheita, né? Você plantou, você tem que colher. Você não é obrigado a plantar, mas você é obrigado a colher. Exato. Tá certo? Exato. E aí, aquilo que você plantou. Agora, se vocês me permitem, porque eu concordo com tudo que vocês falaram. Tá? Em termos de network, concordo que os relacionamentos, porque são baseados em valores. Eu percebo que isso é uma coisa nata de vocês, porque tem valores intrínsecos ali, independente de buscar o interesse, de tratar as pessoas bem. Quando você se trata bem, independente da posição social daquela pessoa, vai retornar de alguma forma e o acesso, ele acaba sendo construído. Legal. Eu quero ir além para falar com a nossa audiência. Porque essa é a parte natural do network. Legal? De você tratar bem para ser respeitado e para você ter uma abertura e um acesso. Mas o network tem uma outra parte. Porque muitas vezes, dentro de um network, você tem uma pessoa que você não conhece. E como eu chego nessa pessoa? Como eu acesso essa pessoa? Porque aqui você está falando de um projeto orgânico. Agora eu estou falando de um projeto provocativo. Intencional. Quer chegar naquela e aí pessoa. É interesse sim, mas tem um interesse bom. O interesse de você fazer isso... Cara, todo relacionamento é interesseiro. Esse é o primeiro passo que a gente precisa desmistificar. Porque tudo tem uma base que é o interesse. E aí a pergunta não. O ponto importante que o empreendedor precisa saber... É como chegar nessa pessoa? E não só como chegar, entender que o network tem muito mais a ver com o que você deixa na mesa do que você retira da mesa. Tem muito mais a ver com o que você entrega do que você tira. Porque a partir do momento que você tirar mais do que você está entregando, você fica irrelevante e perde o valor dentro da mesa. Uhum. Então, na verdade, as pessoas que você não conhece, eu quero falar para você que está aí, entendeu? A pessoa que você não conhece, o primeiro passo não é simplesmente bater na porta dela e pedir algo. Você tem que analisar o que você pode entregar. Perfeito. Quando você não vai ser ouvido, não adianta. Então você não vai gerar interesse, porque você primeiro, o network não tem a ver com você olhar em você, você tem que analisar os dois. Qual que é a engrenagem, qual que é o valor que eu posso atribuir a esta relação e com isso eu tenha relevância e que mereça um pouco da atenção dele. Peguei a visão tua, entendi agora. Então esse é um ponto, acho que fundamental dentro do processo e muitas vezes as pessoas querem o quê? Sacar. O interesse é genuíno, nós precisamos. Gente, já está escrito há alguns anos, melhor é dar do que receber. Jesus explicou isso, ele explicou primeiro a filosofia. Antes, quando o povo, você quer falando um pouquinho de Bíblia, antes do povo sair lá do Egito, eles estavam ali num momento de escravidão. A mentalidade do povo estava escravizada. Era só de quê? Não tinha mentalidade empreendedora. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou para o povo, através de Moisés? Ensinaram eles a ofertar. O que significa que estava ensinando? Estava ensinando uma nova metodologia que, dentro do processo, primeiro você tem que entregar algo de valor seu. Eu não estou falando só em dinheiro, isso vai entrar naquilo que a gente falou, cara. Estuda. Porque se você não tem nada para agregar, você é irrelevante. Não... Cara, bora parar de romantizar a questão de que, tipo, não, olha, você tá sendo interesseiro. Mano, todo relacionamento é interesseiro. O teu relacionamento com a tua mulher, ele tem interesse no meio. Com Deus também. Com todo. Exatamente. Todo relacionamento, ele tem uma base de interesse. Pô, eu e o Paulo, nós somos amigos, somos quase irmãos. Mano, tem interesse da parte do Paulo, tem interesse da parte minha. Seja um interesse de, pô, me sinto bem quando tô junto, a gente cresce junto. Eu já cansei de falar pro Paulo, se algum dia, mano, tu vê que eu tô te puxando pra trás, me chuta e vai-te embora. Eu quero te pedir só um pouquinho, porque a história tá boa demais e eu preciso faturar. Então... Se a produção já tá puxando aqui, já... Precisa fazer número. Então,
Vamos continuar no terceiro bloco. Perfeito. Vamos para o nosso intervalo. Aumente os resultados da sua fazenda com o uso de tecnologias inovadoras nos controles financeiros, na produtividade e na lucratividade. Desenvolvemos soluções de gestão para o agronegócio para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Na Agro 365, sua fazenda está na palma de sua mão. O produtor poderá gerenciar quantas fazendas quiser em um só sistema. Crescimento e a melhoria da performance de suas propriedades. Somos o seu parceiro para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Agro 365, soluções para o campo. Olá, estamos aqui já no nosso terceiro e último bloco. Como passa rápido, né? Porque nós estamos com duas feras aqui, né? O Lucas e o Paulo, e nós estamos batendo um papo aqui muito interessante sobre empreendedorismo. Estava falando um pouco sobre network. Network tem muito mais a ver com o que você deixa na mesa do que você tira da mesa. E quando você tira mais, quando você saca mais do que você coloca na mesa perante os seus relacionamentos, você perde relevância, perde valor. Então, tem a ver com o que você coloca. Então, pense nisso. Quando você for fazer qualquer tipo de relacionamento que você ainda não conhece a pessoa, pensa no que você pode estar oferecendo, qual que é o valor que você pode agregar para ela, seja nos seus negócios, seja em qualquer área que você tem interesse em avançar. E eu quero tratar desse terceiro bloco falando um pouco sobre um empreendimento que vocês têm, que é um podcast. Vocês têm um podcast, correto? E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. E gostaria que até a produção pudesse colocar aqui a logomarca, né? E que o Lucas e o Paulo pudessem falar um pouco sobre o que é isso, como nasceu esse projeto, o que vocês pretendem com isso, qual a transformação, qual o valor que vocês querem passar para a sociedade. Não, que é tudo. Bora lá, então. Seguinte, eu falo que eu sou a parte mais ogra do negócio. Eu sou do agronegócio. Não que exista só ogridade lá dentro. Literalmente da minha pessoa. Eu não sou... Para mim, estar na frente das câmeras não é tão natural, tão comum. Né? Por trás delas, então, era algo que eu nunca sonhava. Não fazia parte do meu dia a dia. E assim que eu recebi o convite do Lucas, eu entendi que... Cara, é um negócio que é nosso, é para ser feito. E, em primeiro lugar, sempre agradecer aquele que nos enviou, né, cara? Que o Papai do Céu, velho, Papai do Céu faz coisas extraordinárias o tempo inteiro. Verdade. E assim que a gente começou a gravar, eu comecei a entender o que a gente vai fazer aqui no Tocantins. Né? Que é pegar o que a gente tem de bom, de melhor aqui. E expandir ele para fora, para o país inteiro, quiçá para o mundo, né? A gente não tem fronteiras na internet, então o objetivo é alavancar tudo que tem de bom em Palmas. Palmas tem um potencial de crescimento extraordinário. E a gente quer apresentar isso para o mundo. Tem muita gente que pode vir para cá, tem muito espaço para novos empreendedores em Palmas. O mercado é que precisa de aquecimento. Não que ele não esteja aquecido, não que ele não esteja bom, mas quanto mais, melhor nesse quesito. Então hoje o podcast, ou o AutoCast, né? Hoje o AutoCast, ele quer crescer e desenvolver. É que já tinha um, aí criamos outro. Ah, legal, o AutoCast. Original. E aí o nosso intuito hoje é esse. É a gente bater um papo legal e apresentar o que tem de melhor aqui no Tocantins para fora. Bacana, bacana. Então vocês também servem de impulsionadores do desenvolvimento do nosso estado. Com certeza. Correto? Porque É vocês um estado riquíssimo. Cara, tem coisa demais. O Tocantins é apaixonante. Tem muita coisa. Eu estava falando assim, é um estado talvez ainda pequeno no ponto de vista de quantidade de pessoas, mas é um estado riquíssimo em oportunidades, em oportunidades de investimento. Né? E não estou falando só do agro, não. Tem vários outras vocações o nosso estado tem. Né? A parte turística, né? A parte logística é muito forte no nosso estado. No meio do negócio, né? E tem muita coisa. Né? E a logística tem a ver... No coração do Brasil. No coração do Brasil. E tem a ver também com o quê? Com acesso.
E acesso Perfeito. tem a ver com network. Perfeito. Sim. Na verdade, nós fazendo network, quando você faz network, você está trabalhando uma logística de acesso. Cara, Palmas é o melhor lugar do Brasil para você estar. Na real, para quem tá começando, eu não consigo ver um lugar melhor que Palmas. Porque, bicho, é um dos poucos lugares onde tu tá na padoca e daqui a pouco tu tá conversando com um cara na fila da padoca, tu descobre que o cara é dono de um puto empreendimento aqui na cidade. E, pô, mano, se tu for intencional em Palmas, você conhece... Pô, tu tá aqui há quanto tempo? 3 anos. Mano, Vamos fazer 3 anos ainda que eu tenho Palmas, né? Só um ponto aqui interessante. Eu vou pegando as palavras. Ele está falando de ser intencional, não artificial. não, é ser intencional. Intencional. E qual que é a diferença? É quando você faz algo com uma intenção, sem simplesmente ser uma pessoa que não tem autenticidade. Ou que você está fazendo aquilo por puro interesse, sem ter uma estratégia. Ele está falando o seguinte, tem uma estratégia. É isso. Estratégia de comunicação. A intenção é ter uma estratégia. Mano, quando eu falo de ser intencional, o que tu vai fazer? Mano, tu quer, por exemplo, a gente tá falando de empreender. Tu quer empreender, mano, seja intencional. Sumiu aí, ó. Seja intencional nisso. Seja intencional no sentido de, cara, bora pra cima. O que tem que fazer? Tem que virar 2, 3 noites? Vira! Não precisa, pra entregar o que você prometeu, vai precisar disso? Te vira, dá teus pulos. Dá teus pulos, mano. Tu, como diz meu pai, se vira que você não é quadrado. É isso. Mano, corre atrás. Paulo, quantas vezes, mano, a gente saiu tarde lá do estúdio, chegou no outro dia cedo pra gravar. Ou vezes que a gente gravou durante o almoço. A gente, teve um que a gente começou a gravar, era meio-dia, terminamos quase 2 da tarde. E, mano, é o horário que dá? Tem como. Seja intencional, só que isso é com tudo, mano. Da safra e rodar de 18 a 20 horas. Quase que todo dia. Chegar e gravar. 800, 900 quilômetros. Cara, é ser intencional. Na intencionalidade aqui dentro do estado, dentro de Palmas, cara, é você andar plantando aquilo que você quer colher. Se você quer colher coisa boa, planta coisa boa. Se eu estiver fazendo um network onde eu quero buscar crescer e desenvolver algo bom, eu preciso fazer isso de maneira não artificial para que aquilo seja bom. Eu vou colher algo não artificial. Se eu botar uma planta artificial que ela não vai crescer. Eu vou plantando algo artificial, ela não vai desenvolver. Agora, se eu chegar aqui e botar uma rosa bem colocada, de uma maneira muito bem trabalhada, e preparar aquele pequeno solo dela ali, cara, ela vai me dar rosas lindas. E isso traduz muito o que tu falou agora. Está aberto também a aprendizado, né? Exatamente. A quebra de paradigmas. Com certeza. E não se deslumbrar. É um dos principais pontos que eu coloco na palavra deslumbrar. Primeira coisa que o empreendedor tem que tomar cuidado. Uma parte do Muito deslumbramento. importante. Porque quando você quer abrir uma empresa, sabe qual a primeira coisa que o cara muitas vezes faz? Vai lá A no primeira Instagram coisa e coloca empresário. Empresário, compra um cartão, aluga um escritório, porque o grande objetivo dele é mostrar para o outro que ele está sendo bem sucedido. Coloca uma secretária, né? E não pensa no fluxo de caixa, porque existe um tempo de maturação para isso. Eu tive uma oportunidade, a gente dá apoio a uma casa de recuperação de dependentes químicos, lá em Ilhéus, tem 7 anos. E lá, um dos ex-dependentes químicos me deu uma lição muito interessante. Ele tira quase R$5.000 por mês. Sabe fazendo o quê? Ele acorda cedo, ele compra balinha e amendoim e ele fica dentro dos ônibus vendendo balinha e amendoim. Ele tira 5 conto, 4,5. Quantas pessoas formadas não têm esse salário? E um dos grandes empecilhos para o empreendedor, sabe qual que é? Chama-se vaidade. Deslumbre e vaidade, porque acha que se ele fizer algo dessa natureza, vai diminuir ele. A imagem dele vai ser prejudicada e perante as outras pessoas ele vai ser diminuído. Esse é um ponto extremamente importante que você tocou, Lucas. E aí, muitas vezes, o empreendedor, ou aquela pessoa que quer empreender agora, está pensando em fazer isso, mas a primeira coisa ele quer ter um cartão para poder colocar. E muitas vezes é momento dele plantar. E aí existe um processo. Quem come a semente não colhe a espiga, né? Exato. E a semente, você trabalha com lavoura e é interessante. Você também trabalha com a parte fertilizante foliar. Isso. Vamos lá.
Lá na roça, lá eu trabalhei com uma horta orgânica. E me ensinou muito. Muito legal. Sabe o que me ensinou? E eu faço algumas analogias em relação à nossa vida, a vida de um empreendedor. Porque existe uma mentira que é contada para você, empreendedor, que diz que é o seguinte: é só você plantar que você colhe. Eu quero dizer, é mentira. Mentira para você. Porque o processo do plantio não significa que você vai colher. E eu vou te explicar por quê. O primeiro passo, existe uma etapa, né, Paulo? Para você plantar, a primeira coisa... Antes de plantar, o que você tem que fazer antes? Antes tem que preparar o solo. Legal. Aí você pega um solo que está desse jeito aqui, ó, duro. Se você jogar uma semente aqui, vai penetrar alguma coisa? Não. Então a primeira coisa Não que vai é nascer. Preparar o solo. Então se você vai remover, sabe o que eu falo desse solo? Esse primeiro parte do empreendedor, muitas vezes temos experiência na nossa vida, e a primeira coisa que tem que fazer é ferir o solo para poder plantar. E muitas vezes ferir o solo é quebrar nosso paradigma, é passar uma grade no nosso coração para que ele possa estar acessível a novas metodologias. E tu falou a aos novos respeito princípios. de remover as pedras. Remover pedras e a terra. Sim. A terra ela precisa ser trabalhada. Mas aí tu descompactada. descompactada. tem que sair da tua zona de conforto. Não, porque se tiver aqui, ó, não vai entrar nada. Cara, quando ele falou da... Dizia os velhos, né? Ô, cabeça dura. Por que cabeça dura? Porque não tem capacidade de penetrar nada. absorver nada. Primeiro passo, passar a grade. Primeiro ponto. Depois disso, meu amigo, você vai colocar adubo. Não vai ter que colocar adubo? Você vai corrigir o solo, você vai colocar adubo, Para aí você poder vai corrigir. preparar. Exato. Então você tem que corrigir colocando adubo, colocando fertilizante. Legal. Depois você planta. Mas se você plantar, eu não estou falando de algo irrigado. Vamos pensar que é uma outra tipo de plantação. Você plantou, mas tem que chover. Tem que chover. Tem Então, um fator mais- primeira mentira, outra mentira, primeira não, outra mentira que falaram para você, disse que para você ter sucesso só depende de você. Não, tem coisas que dependem de você, mas tem coisas que dependem de Deus. Se ele não mandar chuva para o teu negócio, não vai prosperar. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Se ele não Amém. mandar aquilo que precisa ser mandado para aquilo florescer, não vai fluir. Esse é um outro ponto. Terceiro ponto, depois que você plantou e a água caiu, vem as ervas daninhas, meu amigo. Vem a praga, porque ela não quer que você prospere. Tem doença, tem praga, Tem erva doença, daninha, é tem muita ataque o coisa. tempo inteiro. Não é isso? Muita dor de cabeça. Então, muito quando problema. você começar a florescer, você pode ter certeza, empreendedor, que as pessoas vão tentar minar a sua fé, vai tentar minar aquilo que você tem de melhor, vai tentar minar a sua empresa, vai querer fazer com tudo que você não prospere. E depois que passou tudo isso aí, Qual que é a outra fase? tem um problema aí, que se chover na hora de colher, te atrapalha também, porque não vai ter um bom resultado. Não vai ter um bom resultado. Aí você ainda está dependendo de cima. Exato. Você tem que ter um planejamento. Perfeito. E para colher? E quando você colhe, está tudo ok? Não, tem um maquinário adequado para você fazer isso, né? Tem um outro investimento, uma outra forma. Você E tem que quando- estudar outras coisas E para você quando conseguir você fazer. plantou, é certeza que você vai vender bem? Não. Você tem que comprar... Primícias do negócio é você saber comprar bem e vender bem, né? E aí, só que você depende do mercado. E Hoje- você vender bem depende só de você? Não, de maneira nenhuma. Mas depende de mim na questão de conhecimento e agregar. É certeza que mesmo você tendo conhecimento, Não. a soja estava 200, Não tem você uma sabia que ia baixar para certeza 120? Não. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem Estejam coisas, preparados e esteja joelho no preparado, chão. estudando sempre, fazendo a sua parte. Mas isso não é certeza que você vai ter sucesso se você não estiver aliançado com Deus. Se o seu negócio não estiver conectado com Ele. Não vai render, não vai funcionar. Sem Deus nada roda, nada funciona. Nada funciona. Mas e um último detalhe ainda, cara. Depois de todo esse processo, depois do teu joelho no chão, depois que tudo aconteceu, tu colheu bem, cara, tu encheu o teu celeiro, tá, não cara, tua vida tá administrar maravilhosa. Não, vão virar pra ti e falar assim, ó, Deus, tu deu sorte, velho. Mas, cara, Tu deu sorte, mano. e uma das coisas que eu acho mais legal, e eu acho que é uma das coisas que mais ferra o empreendedor, é quando tu foi falar da erva daninha. E da hora que você foi falar bem no começo, cara, tem que tirar a pedra do solo. Porque, mano, bora lá, empreender é meio loucura. Só que se tem uma coisa que quebra um empreendedor, e aí a gente vai entrar em coisa de habilidade emocional, essas coisas tudo, mas, cara, se tem uma coisa que te quebra, é quem tá em volta de ti. Ó, eu quero deixar essa palavra. E, mano, porque é o seguinte, pode concluir.
Isso eu tô falando de... Sabe aquela pessoa que você parou e falou assim, não, é meu amigo, pô, é meu amigo há 4, 5 anos, como é que... Mas é o meu pai, é a minha irmã, é meu... Mano, não tem como... Onde é que eu olho? É pra lá, é? Não tem como você... Cara, existem alguns momentos onde você tem que parar e falar assim, cara, te amo, tamo junto, mas... Passou a fase. Passou a fase. Para aí. Esse podcast vai ter continuidade, vai continuar a partir desse ponto. Nós temos que encerrar aqui e aguarde o próximo podcast. Não perca, porque o próximo podcast vai ser para estourar. É para você entender que existem dicas preciosas para o seu negócio, para a sua vida. Eu quero agradecer aqui o nosso amigo Lucas, o grande empreendedor, o Paulo. Obrigado pelo tempo de vocês, de vocês estarem aqui, pela sua disponibilidade. Tamo junto. E nós vamos fazer o próximo podcast. Eu quero que você fique aguardando, porque nós vamos reiniciar a partir dessa fala do Lucas. E aí nós vamos desenrolar muita coisa interessante para você. Um grande abraço, que Deus abençoe você e abençoe os seus negócios. Tamo junto. Tchau, tchau. Muito obrigado.